Agora vamos falar de um assunto que é um tabu, o suicídio. Só no ano passado foram registrados 254 casos de suicídio em Mato Grosso, 47 a mais do que em 2018, quando foram registrados 207 casos. Os dados são da Secretaria Estadual de Segurança Pública. E é para falar sobre esse assunto que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o psiquiatra Manuel Vicente de Barros. Boa tarde. Boa tarde, Nayara, boa tarde, Lúcio. E esse número aqui, esse número de 267 casos que foram registrados aqui em Mato Grosso, é um número que pode se confiar nele ou não? Ou tem muita coisa aí que não é notificada? Pois é, o que acontece é que o suicídio passou a ser de notificação compulsória, obrigatório, desde 2014. Então, desde 2014, a gente, na verdade, vê os números crescerem, também porque as pessoas estão notificando mais e estão falando mais. E isso é ótimo. Mato Grosso não é ponto fora da curva. Na verdade, esse fenômeno, esse aumento dos casos está acontecendo no mundo inteiro, está acontecendo em todos os estados, mas além do número estar crescendo, as pessoas passaram a prestar mais atenção. E o que é que a que se atribui o crescimento no número de casos de suicídio? Tem algum estudo sobre isso? A pessoa que suicida, a pessoa que tenta suicídio, ela que comete esse ato que parece tão agressivo, né, contra ela própria, é porque ela está em um sofrimento muito intenso. O suicídio é uma tentativa de aliviar um sofrimento que a pessoa não vê escapatória. Então ela está angustiada, ela está com uma dor que nunca vai embora, ela não acha que vai melhorar de outro jeito e aí ela pensa em suicídio. É uma forma de buscar alívio, um desespero. Agora, o senhor falou sobre esse registro que é feito de forma correta, mas e o Estado e a saúde pública? A população conta com esse aporte, com ajuda? Existem aí políticas públicas efetivas que realmente salvam vidas? Essa é uma ótima pergunta, porque quando você pensa em uma pessoa que foi desesperada para o portão do inferno, ou para uma ponte, ou para algum lugar cometer suicídio, ela na verdade estava querendo alívio. Se ela souber que quando ela for no pronto-socorro, quando ela for no pronto atendimento, ela vai ter alívio, você consegue prevenir o suicídio. Então a gente precisa dessa rede bem estruturada. Infelizmente em Cuiabá ainda não está muito bem feito esse fluxo. A gente não tem vagas de internação para casos de suicídio, a gente tem pouco pessoal, poucos psicólogos, poucos psiquiatras atuando na rede, então nem sempre a pessoa tem esse acolhimento especializado. O psiquiatra é um médico especializado em tratar a depressão. Onde estão os psiquiatras dentro da rede de saúde? Quanto tempo demora para ter acesso a uma consulta com o psiquiatra? Isso precisa melhorar, porque senão qualquer coisa vai ser paliativa. A gente precisa ofertar tratamento, porque tratamento é o que salva a vida das pessoas. E a depressão aí é o caminho para o suicídio, em muitos casos. Na esmagadora maioria dos casos, o suicídio acontece por causa da depressão. A depressão coloca a pessoa nessa visão pessimista, sem futuro, sem esperança, nesse sofrimento que dói o corpo inteiro, o tempo inteiro. Isso é a depressão. Quem está deprimido se sente assim. A pessoa só quer alívio. E ela às vezes não sabe que com tratamento ela consegue alívio. E quais os principais sintomas, doutor? Aquela hora que esse paciente, que essa pessoa tem que acender o alerta e falar eu preciso de ajuda, ou a família também enxergar isso? Pode vir devagar, pode vir rápido. O que você vai olhar é a mudança do comportamento. A pessoa que era extrovertida, que gostava de conversar, de repente não quer mais ver ninguém, não atende o telefone, não quer sair com os amigos. Se essa pessoa começa a se cuidar menos, ela começa a ter menos paciência com os outros, fica mais irritada, muda o jeito dela, ela pode estar deprimida. Se ela falar algumas frases, tem algumas frases que a gente fala que são frases de alerta. Eu vou sumir, eu quero desaparecer, vocês vão se ver livre de mim, eu não vou dar mais trabalho para ninguém. Isso são frases de alerta. Se alguém falou alguma coisa assim, ou disse eu vou me matar, eu vou querer morrer, você nunca vai levar como frescura, você nunca vai considerar que ela está querendo fazer drama, sempre leva a sério. Sempre leva a sério, pega essa pessoa e leva para um profissional especializado na depressão, na ansiedade.
no transtorno de humor. Agora, nem todo mundo, como o senhor acabou de colocar aí, a rede pública não tem essa estrutura. E aí, a grande maioria das pessoas não consegue ter acesso a esse tratamento especializado. Isso é um problema. A verdade é que qualquer pessoa pode procurar, na verdade, um atendimento médico. Se ela for na unidade de saúde, se ela for no posto de saúde do bairro, ou se ela falar com qualquer médico, qualquer profissional, qualquer psicólogo, nós já somos treinados para reconhecer esses casos. E aí você estando diante de um profissional, ele vai dar o encaminhamento mais ou menos urgente de acordo com o caso. Agora, como que a classe médica vê, enxerga e até mesmo se tem uma avaliação sobre a divulgação desses casos? Realmente gera outros casos? Eu não falo só da mídia, mas eu falo das pessoas que filmam, que colocam nas redes sociais, por exemplo. Ajuda ou atrapalha? A gente sabe, tiveram vários estudos nesse sentido, mostrando que quando você fica só mostrando os casos que deram errado, então a pessoa que suicidou, a pessoa que faleceu, se você só mostra isso, isso dá uma sensação de desesperança. Ninguém está com uma câmera ligada, filmando as milhares de pessoas que se tratam e que melhoram. Hoje, tem várias pessoas, eu não tenho dúvida, que estão sofrendo, que estão em depressão, que estão em angústia. E elas até pensam em suicídio, elas pensam em desaparecer, elas pensam em abandonar a vida. Só que essas pessoas com tratamento melhoram. Mas os casos da melhora, que a grande maioria deles, que a esmagadora maioria de quem fica bem, não vira notícia. A gente tinha que contar a história desses anônimos, dos anônimos que melhoram, dos anônimos que sofreram, se trataram e ficaram bem. Porque isso dá esperança, não dá uma sensação de desespero. E a gente tem muita notícia também de um suicida que pulou do viaduto, que pulou da ponte, que saltou no rio, né? Que se jogou lá no portão do inferno. Por que isso? Pois é. Qual a necessidade que essa pessoa teve naquele momento para escolher essa forma? Ou não é escolha? A verdade é que na grande maioria das vezes, principalmente nesse suicídio por queda, o ato foi muito impulsivo. Então a pessoa não ficou pensando dias antes de fazer aquilo. Ela estava no desespero, ela estava naquele sufocamento, foi lá e fez. Então ela não parou para pensar, ela não conseguiu raciocinar. E quando você tem um lugar alto, de fácil acesso, isso facilita muito. A gente precisa dificultar o acesso a esses locais para você ter um tempo mínimo para alguém intervir. Para o motoqueiro, como teve lá no vídeo divulgado recentemente, conseguir estender o braço, para alguém conseguir agir. Você não pode deixar a pessoa atuar naquele impulso, porque ela provavelmente ia se arrepender. E a maioria das pessoas que são paradas naquele momento, depois se arrependem e não tentam suicídio de novo. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado. Obrigada.